Glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez estar adorando e glorificando o seu nome. Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 5, eu vou fazer uma leitura na NVI, que é a nova tradução internacional. Facilita mais a nossa compreensão. 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o capítulo 5, são 13 versículos. Amém? Para a nossa meditação esta noite. Agradecendo a Deus pela essa oportunidade, pela misericórdia de Deus, pregar a sua palavra. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 diz assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, moralidade que não ocorre nem entre os pagãos ou gentios. Portanto, de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Versículo 2: E vocês estão orgulhosos. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? É uma pergunta. Versículo 3: Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Versículo 4: Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5: Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 6: O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Versículo 7: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Versículo 8: Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Versículo 9: Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Versículo 10: Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Versículo 11: Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que diz irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Versículo 12: Pois como haverei eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra que, se for mal interpretada, é uma palavra dura, mal. Já ouvi algumas pessoas, inclusive pregadores, falarem desse texto. E toda vez que eu ouvi,
foi nesse sentido de dureza. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus e para a orientação do Espírito Santo, deve nos conformar que tudo o que Deus escreveu é para a edificação da igreja. Logo nós entendemos que o tratar de Deus, a repreensão de Deus, aquilo que Deus faz na nossa vida, nós podemos entender que tudo isso tem um sentido de crescimento e de nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para as 7 cartas da igreja, das igrejas da Ásia, quando Jesus mandou João escrever, exceto 2 igrejas, Deus apontou o pecado daquelas igrejas, aonde elas estavam falhando. Mas todas as vezes que Deus faz isso, ou que Deus vem repreender o seu povo, a sua misericórdia está acompanhada da sua repreensão. E todas as cartas ele diz assim, que ele está pronto para perdoar. A igreja de Laodiceia, ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém não ouvir. Então Deus sempre traz o recurso, a esperança, para que os homens se aproximem dele e entendam que ele é o melhor para todos nós. E esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Quantos de nós já erramos e fazemos isso, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, por isso que há o tratamento de Deus na igreja, do seu povo. No capítulo 5 dessa carta, Paulo está tratando de um problema de imoralidade sexual, de prostituição. E nós lemos o texto, você já leu ele várias vezes, eu já li ele várias vezes. Nós entendemos na nossa naturalidade e também entendemos por meio do Espírito Santo que um jovem, Paulo, quando escreve, ele vai dizer que ouve-se que no meio de vocês, essa a expressão que ele diz, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ele cita, na carta ele diz: um jovem se deitou com uma mulher do seu pai. Só que no versículo 2, Paulo traz uma reflexão à igreja de que ela não deveria estar orgulhosa disso. Porque se nós, queridos irmãos, olharmos para o espiritual, para o Deus que é santo, a igreja que se comporta de forma santa diante de Deus, ela vai se entristecer quando há pecado no meio dela. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês estão orgulhosos quando na verdade deveriam estar cheios de tristeza por isso que tem acontecido. E isso é bem atual nos nossos dias, e foi também atual nos dias anteriores, porque quando se trata de homens, nós vemos essas coisas. Mas nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus santo. E eu tenho certeza absoluta por meio da palavra de Deus e creio na palavra do Senhor, que Jesus veio buscar um povo santo.
comprado e lavado com o seu sangue. Se palavras essas que não estivessem registradas no livro, na Bíblia, talvez nós não saberíamos a gravidade, a profundidade do quanto o pecado é terrível diante de Deus. Na verdade, se nós analisarmos, a única coisa que afasta os homens de Deus é o pecado. Porque Deus é santo. Deus, irmãos, é santo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando nós dizemos que Deus é santo, nós afirmamos isso porque a Bíblia diz que Ele é santo. E isso deve nos levar a uma reflexão de que se Deus é santo e eu sigo esse Deus santo, eu preciso lutar dia após dia para viver em santidade diante de Deus, porque esta é a única forma do Espírito Santo de Deus que é santo, o Espírito Santo de Deus permanecer em mim, habitar em mim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paulo está condenando, Paulo está repreendendo, Paulo está tratando para que os crentes, para que a igreja de Corinto, ela possa refletir acerca disso, porque quando Paulo escreveu esta carta, isso já tinha acontecido. É por isso que ele diz: vocês deveriam estar tristes, cobertos de tristeza, e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Paulo está fazendo uma pergunta para eles: vocês estão orgulhosos, mas vocês deveriam estar cheios de tristeza. E por que cheios de tristeza? Porque alguém cometeu um pecado terrível e escandalizou a igreja do Senhor. Um escritor bíblico, ele diz uma coisa interessante, que se nota um cristão verdadeiro, uma das características de um cristão verdadeiro é que ele está em guerra com o pecado. Ele está em guerra com o pecado. E por que ele está em guerra com o pecado? Porque ele sabe que o pecado é o único que pode afastar ele de Deus. E aqueles que vivem verdadeiramente na presença do Senhor, eles nunca querem se afastar de Deus. Aleluia! Irmão, nós devemos blindar a nossa comunhão com Deus, porque dentro dos teus pensamentos aí, na profundidade da tua mente, do teu coração, você sabe que a única coisa que você tem é o Espírito Santo do Senhor. Então Paulo está dizendo assim: vocês deveriam estar tristes e trazendo para os nossos tempos, e eu devo falar dos nossos tempos, pois isso já aconteceu, é para nós devemos olhar para esse texto e tirar reflexões para nós, e devemos em oração pedir a Deus assim: Senhor, abre meus olhos espirituais, que tratar isso hoje é um problema, é uma confusão. Mas Paulo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele trata isso para a igreja continuar perseverando na presença do Senhor. Irmão, o projeto de Satanás é isso. O projeto de Satanás é fazer com que os homens pecam e se sintam confortáveis em pecar. E como disse o pastor César Lins, esta é a pior coisa que pode acontecer ao homem, é ele pecar e ainda ser feliz em pecar. Porque quando isso acontece, ele está vivendo na iniquidade
que é justamente quando os homens pecam e não mais olham os seus pecados. Deus nos guarde, Deus nos livre, Deus tenha misericórdia de nós, mas que nós possamos ainda estar sensíveis ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos alertando, o Espírito Santo de Deus nos conservando para o dia do Senhor, como foi dito aqui pelo pastor na oração, para que o Senhor nos encontre servindo a Ele e nós subimos para o céu de glória. E esse é um dos motivos pelo qual os crentes se santificam, é porque eles querem morar no céu. Então Paulo diz assim: vocês deveriam estar tristes. E esse deve ser o sentimento daqueles que pecaram: tristeza. Eu acredito em uma reconciliação. O Bruno, quando alguém peca e quer se reconciliar. Quando alguém peca e alguém diz assim: você está disciplinado, a pessoa não tem ela nem procurou, ela nem, ainda que isso possa acontecer pela autoridade de Deus, mas a pessoa em si, eu estou falando da pessoa que pecou e tem experiência com o Senhor, ela vai pedir a reconciliação, ela vai querer estar, porque ela preserva a sua vida, ela quer preservar a sua vida em servir ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. E a misericórdia de Deus é tão bom que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E se eu fosse dar um conselho para os irmãos, para nós que estamos aqui, que nós nunca possamos viver esse se esconder de Deus, que possamos colocar diante de Deus a nossa vida e, quando necessário, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão ao irmão, pedir perdão, porque nós queremos continuar na comunhão para subir para o céu de glória. Então Paulo está dizendo assim: vocês estão orgulhosos, mas vocês deveriam estar tristes. Vocês deveriam estar cheios de tristezas, porque isso aconteceu no meio de vocês. As pessoas de fora estão falando disso. E Paulo, ele foi tão, eu vou usar a expressão, tão terrível na sua palavra, que ele disse que nem no meio dos gentios, dos pagãos, eu já ouvi coisas assim. Ou eu já ouvi casos assim. Vocês deveriam estar tristes. E escândalo na igreja deve ser entristecer a igreja de novo. Porque nós lutamos para ganhar almas para Jesus. Por isso que eu e você, nós temos deveres, responsabilidade como cristão, de não escandalizar a obra de Deus. E há uma notícia terrível para aqueles que tais coisas fazem. A Bíblia diz que seria bom que nem nascesse. Não é assim que diz, como diz o pastor Zé? Mas antes se jogasse no mar aqueles que escândalo traz. Irmão, a obra de Deus é coisa séria. Amém? Continue na presença de Deus, continue amando o Senhor, continue pedindo para Deus: Senhor, me ajuda a melhorar até naquilo que eu não estou vendo. Me ajuda a melhorar para continuar na tua presença. Aí no versículo 3, Paulo diz assim: apesar de eu não estar presente fisicamente, Paulo condena: eu estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse. Ou seja, Paulo, ele deixa bem claro o seu posicionamento em relação a isso. Ele diz: eu já condenei. E só tem essa visão
quem é dirigido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor, por compreender que Deus é um Deus santo, que a igreja do Senhor é algo sério, que o reino de Deus é algo sério. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Irmãos, escândalo na igreja, a igreja cresce, o número de crentes aumenta, Deus continua fazendo a sua obra, porque a obra de Deus não para por essas coisas. Deus é misericordioso, a igreja vai vencer, ela vai chegar no céu, Deus vai receber ela na eternidade, mas os escândalos ficam na mente do povo, dia por dia, e o diabo lutando para essa ferida continuar sangrando. Tem povoados nossos no Maranhão que a igreja fechou, que apartou no meio de problemas, de escândalo. Aí eu vou usar as palavras do pastor Eliel: alguém vai pagar por isso. Por isso que a Bíblia diz que era melhor que não tivesse nascido. Ao versículo 4 diz assim: quando vocês estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de Deus nosso Senhor Jesus. Diante de Deus, Paulo faz isso. Diante de Deus ele faz isso. Aí o versículo 5 diz: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa interpretação, a interpretação do versículo 5, elas são diversas. Mas quando Paulo diz assim: entregue esse homem a Satanás, não é que Paulo está dizendo, está aí, diabo. Não, aqui no original, hein, é deixando viver por conta do mundo. Porque este pecou e ele estava lá. Ele estava lá. Estava lá no centro da igreja. Irmãos, uma das coisas comuns, o pastor que tem mais experiência do que nós sabe, era um crente chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu pequei, eu quero ter representação, eu quero ter experiência. Sim ou não? Eu vi com meus olhos. Aqui na área 12, no campo do Tirirical, eu vi irmãos chorando, comove nós. Pastor, eu quero ser disciplinado. Fora os que procuram um pastor em particular e fazer isso. Hoje isso não é muito comum, não. Fica aí mesmo. Deus tenha misericórdia de nós. Não permita viver assim nunca. Viva para a glória de Deus. Amém? Viva para a glória de Deus. Paulo está dizendo assim: entregue esse homem a Satanás. Na minha versão ele está dizendo: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Essa destruição da carne é para ele viver por conta própria, sobre a concupiscência da carne. Aí Paulo diz assim: e que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, esse é um tempo para ele refletir. No tempo do Senhor é no dia que Cristo voltar, né? E é claro que aquele homem não alcançou, porque isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Jesus ainda não voltou, mas nós não temos a informação de que talvez esse homem pôde se arrepender, este jovem. Eu e você não podemos dizer, nós não podemos nem refletir assim. Mas Paulo está dizendo para que no dia de Cristo seja salvo, o seu espírito seja salvo, a sua alma, na minha tradução de sua alma seja salvo no dia de Cristo, sem se arrepender. Porque se o homem quiser viver com o Senhor eternamente na glória, ele precisa se arrepender dos seus pecados.
Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai continuar repreendendo a igreja sobre esse assunto, para que a igreja possa entender que o Deus que é santo, ele nos quer também santo, para viver para a sua glória. Ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Os irmãos já têm essa explicação, os irmãos já podem entender a ideia do fermento na massa, que torna a massa impura. E nesse sentido aqui, nós sabemos que um dos propósitos do fermento é tornar a massa inchada, a massa crescer para tal coisa. Então Paulo também está tratando disso. Ele está dizendo assim: se esse fermento continuar aí, o mal vai continuar, o pecado vai continuar. Aí no versículo 7 ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam a massa nova e sem fermento, como realmente são, como Cristo já vos libertou, como Jesus já vos limpou. Na segunda carta, no capítulo 5, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, Paulo diz assim: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Os crentes não podem entender, principalmente os crentes modernos, seculares, no tempo que nós estamos vivendo, que o pecado hoje é uma coisa normal. Não é, irmão. Deus é santo. Deus é santo. Todas as vezes que você estiver sem entendimento sobre o pecado, é só você olhar para Jesus e entender que Ele é santo. O pastor Paul Washer, ele diz assim, que Deus não suporta pecado. Aí ele vai fazer uma reflexão e dizer assim, fazer uma pergunta para a igreja. Ele disse: quantas vezes Adão pecou? Ou quantas vezes foi necessário Adão pecar para Deus expulsar ele do jardim? Só uma vez. Deus não suporta pecado, porque Ele é santo. Então Paulo está dizendo assim, ó: livrem-se do fermento velho, livrem-se do homem velho, livrem-se da mulher velha, vivam em novidade de vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O cristão verdadeiro, aquele que ama o Senhor, ele tem nojo do seu passado sem Deus. Você não deve permitir que o teu passado te vira, te faça sangrar de novo, pois Jesus Cristo já apagou, já te salvou. Você é crente, você é salvo na pessoa bendita de Jesus. Mas quando você reflete que você fez coisas que desagradam ao Senhor, você tem nojo por causa da tua nova vida em Cristo Jesus, porque você quer agradar aquele que salvou a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está dizendo: livrem-se do fermento velho. Porque a igreja também estava ali, guardando, não estava incomodada com o pecado dentro da igreja. Ei, irmão, além do pecado nos afastar de Deus, o pecado interrompe todo o crescimento de uma igreja. Todo o crescimento da igreja. E geralmente Deus quer tratar com a igreja, limpar a igreja, trabalhar na igreja. Os crentes se arrependem e Deus dá crescimento àquela igreja. Como é que nós sabemos disso? É só nós olhar para a igreja primitiva. Os nossos irmãos, a Bíblia diz que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer do pão, sim ou não? Aqueles crentes eram fervorosos.
Aquilo ali, irmão, era o intuito de Satanás calar a igreja, impedir o crescimento da igreja. Mas Deus, que é o dono da igreja, que trata, Ele faz grandes coisas, bendito seja o nome do Senhor para sempre. É por isso que a igreja do Senhor, ela nunca deve ser mandada por homens. A igreja de Deus, ela não recebe ordem de homens. E eu estou falando no sentido dos homens serem o dono da igreja, porque a igreja de Cristo, Jesus sabe tratar com ela, Ele sabe tratar os problemas dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ela continua prosperando para a glória de Deus. É por isso que Jesus, quando Ele orou para Pedro, Ele disse assim: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Ele apontou para ele: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja vai chegar no céu. Vamos crer que a igreja vai chegar no céu. Não deixe não, irmão, nós estamos vivendo tempo difícil, é verdade. Nós estamos vivendo, não deixe ninguém tirar esperança do teu coração de que a igreja vai subir para o céu. Jesus vai voltar para buscar a igreja. E o que é que eu devo fazer, irmão Bruno? Se preocupe em ser igreja. No ser igreja. E você vai subir para o céu de glória, porque Ele vem buscar um povo comprado e lavado com o seu sangue. No versículo 8, ele diz assim: por isso celebremos a festa não com fermento velho. Paulo vai dar uma explicação, e eles conheciam bem, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Se aconteceu um problema, resolva o problema, não deixe esse problema ir para frente. É problema de pecado, trate, não deixe, não. Paulo está aqui, irmão, censurando o comodismo da igreja. Aquele jovem pecou, coisa terrível, e a igreja não fez nada. Mas nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente espiritual. Só que nessa hora ninguém revelou nada. Se vocês forem olhar para a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, cheia dos dons espirituais. O pastor falou isso aqui. Está registrado no texto. Eu ouvi o pastor Hernando de Pessoa dizer uma coisa interessante. A igreja, ela não pode ser espiritual demais, no bom sentido, e também não pode ser fria demais. Se for espiritual demais, ela condena aqueles que estão frios. E se for moda demais, ela também condena aqueles que estão espiritualmente se manifestando na presença de Deus. A igreja, em todos os sentidos, ela tem que ser equilibrada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, se os crentes se comportar com humildade diante de Deus, Deus vai fazer grandes coisas nos nossos meios. Vocês lembram quando Pedro escreveu aos jovens, ele disse: jovem, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Porque Deus detesta o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus faz isso, irmão. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então Paulo está tratando isso na igreja. Nós não celebremos a festa com fermento velho. O nosso Cristo que morreu, o nosso Cordeiro Pascal, é a nova aliança, é o novo. É o novo homem, a nova mulher. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 9 ele diz assim: já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aí ele vai explicar: com isso não me refiro com as pessoas do mundo, porque se vocês não se associar com as pessoas do mundo, para vocês não se associarem com pessoas do mundo, vocês precisam sair do mundo. Diz Paulo no versículo 10, mas ele no versículo 11 diz: eu estou me referindo a irmãos, aqueles que são impuros, aqueles que são avarentos,
Vocês entendem a gravidade do quanto Deus ama a igreja e trata com a igreja e purifica a igreja? Que é Deus tratando da noiva, irmão. Aqui é Jesus cuidando de nós. Aqui é a palavra de Deus aos nossos corações, para que nós não perdemos, para que nós não venhamos perder o foco daquilo que Deus tem para nós. O mundo quer nos confundir. Nós estamos vendo aí no cenário gospel, no cenário evangélico, só não é no cenário cristão, porque cristão é outra coisa, são aqueles que são nascidos de Deus e são novas criaturas em Cristo Jesus. Mas nós vemos aí toda espécie de denominação, disso e daquilo, uns faz isso, outros faz isso. Ei, irmão, deixa eu dizer para vocês, aqueles que são de Deus, Ele conhece, bendito seja o nome do Senhor. Mas essa é uma das estratégias do diabo terrível nesses últimos dias, é confundir. Há pessoas aí fora que elas não sabem mais que direção tomar. É isso que o diabo quer. Para elas viverem ao léu, para elas viverem segundo, mas eu e você, nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, nós temos o Senhor. Paulo está dizendo assim, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão, com tais pessoas vocês não devem comer. Parece duro, né? E se acontecer isso hoje, não, o pastor não deveria fazer assim. Pessoa tão boa de inferno, pastor fez isso. Deus está tratando com a sua igreja, sim ou não? Lembra das minhas primeiras palavras? Toda vez que Deus trata com a sua igreja, Ele está tratando para a edificação do corpo de Cristo. Eu peço para Deus, o Senhor trata comigo, me disciplina, me repreenda quando eu precisar, me ajude a ser crente. Eu digo para Deus, irmão do Senhor. Versículo 12, pois com uma vez eu de julgar o de fora. Paulo aqui faz uma comparação, dá um exemplo. Se o pecado está dentro da igreja, como é que eu vou repreender o de fora? Como é que nós vamos fazer uma cruzada no nosso paraíso? O problema que é nós, olha, o que vocês estão fazendo, Deus não está se agradando. E alguém se levanta e diz, e vocês também. Deus nos guarde. Diga para Deus, Senhor, Deus me guarde. Diga, me guarde, Senhor. Me guarde de seu escândalo na tua mão. Me guarde, faz na tua alma, no teu coração. Aleluia. Pois como haver de julgar os que fora, não deve você julgar os que estão dentro? Tem um ditado popular que não está na Bíblia, não. E diz que para a justiça ser bem feita tem que começar por de casa, né? Deus nos ajude. Versículo 13 para encerrar. Deus julgará o de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Rejeitem este perverso. Este que nenhum sentimento teve pelo corpo de Cristo. Irmão, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Amém? Se o meu dedo estiver com problema, todo o meu corpo vai sentir a inflamação. Sim ou não? Não, quem pegou foi ele, e é nem saber. A igreja sente o peso do pecado dentro da igreja. Então Paulo está dizendo, Deus julgará o de fora. Paulo está dizendo assim, o de fora pode deixar com Deus.
Mas vocês devem tratar os que estão dentro, expulsam este perverso do meio de vocês. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser cristãos verdadeiros para a glória de Deus. Que a tua casa, que o teu casamento, que a tua família possa ser para a glória de Deus. Quando você estiver orando, você diga assim: Senhor, abrace a minha família e que esta família seja para a tua glória. Que meu emprego, que meus passos, que meu coração, que a minha mente, que a minha vida, que a minha alma possa ser tudo para a tua glória. Pois essa é a melhor coisa que nós podemos fazer, é amar o Senhor e viver para a glória dele. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos ajude. Quero agradecer essa oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado, Bruno.